A paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu, pastor Laerte Santos, mais uma vez estou aqui para meditarmos nas Sagradas Escrituras, entendendo eu que a palavra de Deus é a fonte de todo bem. Nós não podemos viver sem essa palavra maravilhosa. E eu quero meditar com vocês num personagem muito importante no seu tempo, no tempo muito difícil do povo de Deus, do povo de Israel. Vamos meditar aqui em Juízes capítulo 6, iremos ler aqui apenas 2 versículos para que possamos adentrar nesse tema e que eu quero dar um título. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Vai nessa tua força. Varão e varoa valorosos e valentes no Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então veio o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, contextualizando, entrando aqui no contexto, nesse cenário nesse tempo em que Gideão está, onde ele está. Era um período muito difícil, um período de muita apostasia, depois que o povo de Deus, os israelitas, entraram na terra prometida. Então, quando passa a geração de Josué, que foi ali um instrumento que Deus usara para que aquele povo entrasse na terra prometida. Então, no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, nós vamos ler que aquela geração, então passada a geração de Josué e aqueles que entraram na terra, então a geração posterior não conhecia o Senhor, não observava as orientações, não conheciam as maravilhas que Deus tinha feito. Então, era uma geração que não conhecia Deus, e a Bíblia fala que a falta de conhecimento é que faz com que o povo de Deus pereça. O meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Então, essa geração que é posterior, que sucede àquela geração da conquista. Então, Josué é o conquistador, é aquele que vai entrando conforme a profecia de Deus, quando Deus fala para Josué que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus lhe daria, conforme está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, quando Josué ali, ainda sentindo o baque da ausência de Moisés, ele fica desanimado, e Deus vem e lhe anima, lhe reanima, e Josué vai conquistar a terra. Mas a geração de Josué esqueceu de observar um mandamento que está em Deuteronômio, no capítulo 6, que é o Shema, quando Deus ordena que eles intimassem seus filhos e os ensinassem andando, sentado, deitado, levantando-se, que eles ensinassem aquela geração a observar os mandamentos do Senhor. Não fizeram isso, então, consequência é que o período dos juízes é um dos períodos mais terríveis do povo de Deus na terra prometida. Era um período de reincidência, onde eles apostatavam na fé, então o Senhor os entregava na mão dos inimigos. Por quê? Porque havia uma aliança entre Israel e Deus. Deus vai dizer, vai trazer isso em memória diante deles, vai expor diante deles, quando está entregando os mandamentos ali no Decálogo, no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus fala
Ele os tirou da casa, da terra de servidão, porque no Egito eles eram escravos e ali ficaram por 4 séculos. Mas que eles não fizessem imagem de escultura, não servissem outros deuses, não se dobrassem diante dos outros deuses. E eles haviam concordado ali, debaixo ali, ao pé do Monte Sinai. Então eles haviam concordado, então aquela geração que ali estava com Moisés, que não foi a geração que entrou na terra prometida, mas eles haviam feito ali uma aliança, Israel com Deus, de que eles iriam observar os mandamentos, porque Deus os tirara da mão do império ali egípcio, com mãos de fogo, mãos de ferro, e a Bíblia chega a dizer que Deus os levou como uma águia, carrega os seus filhotes. Mas Israel sempre esquecia, como a geração de hoje, que muitas vezes se esquece dos benefícios do Senhor, do nosso compromisso, da nossa aliança, de guardar os mandamentos, de observar os mandamentos, e aí nós caímos o que? Em desgraça. Como Israel caía em desgraça. Então, depois que Josué passa, então vem até Gideão, passam-se 5 juízes, incluindo aí, dentre esses 5, uma mulher, Débora. E aí, quando chega o período ali, o tempo de Gideão, já estava se passando 7 anos. 7 fala na Bíblia de algo terminado. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. O 7, ele nos fala do dia do descanso. Então, 7 anos se passaram, em que no período ali, em que Gideão, filho de Joás, o abis-esrita, estão ali sendo oprimidos pelos midianitas. Os midianitas vinham, destruíam tudo aquilo que eles produziam. Então, eles semeavam, vinham os midianitas e destruíam o fruto da terra durante 7 anos, imagina. E isso não é uma batalha, às vezes a gente não pode ver isso como uma batalha meramente do ponto de vista físico entre Israel e os midianitas. Lembremos que em todo esse tempo o diabo esteve ali articulando, levantando inimigos para destruir o povo de Deus. Hoje não é diferente. Paulo fala para nós ali em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, contra hostes espirituais espalhados nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o patrão, a nossa luta não é contra a luta de classe, a nossa luta não é contra a luta do sexo masculino contra o sexo feminino, a nossa luta não é contra o patrão e o empregado, não é contra luta de raças, a nossa luta transcende essas questões, a nossa luta é contra o inimigo que coloca os homens uns contra os outros, assim como insurgia naquele período um povo contra outro povo, uma nação contra outra nação, um reino contra outro reino, que desestabiliza, desarticula as famílias. Há um mentor que está aí atrás das sombras, atrás dos ídolos, porque nesse período Israel está não somente fazendo aliança com nações pagãs, mas está aderindo os seus falsos deuses. Baal, está Astarote e Moloque. O que Deus veemente, ele proíbe a idolatria, a adoração a outros deuses. E aí a gente vê que a nova aliança, quando eu digo nova aliança, o Novo Testamento, vai nos trazer uma visão mais clara desse combate, dessas visões que muitas vezes estavam ali mais entre um povo contra outro. Quando a gente pensa dos ídolos, aquelas imagens de esculturas que o próprio salmista escreve no Salmo 115, que eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não ouvem,
Eles têm nariz, mas não conseguem cheirar os perfumes daquilo que era oferecido para eles. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Esses eram os ídolos que os homens faziam e os adoravam. Só que Paulo vai dizer ainda, e é isso que é o mais importante, o ídolo nada mais é, e o Salmo 115 diz que aquele que adora um ídolo, ele se torna como um. Ou seja, se um ídolo não tem nenhum valor, ele não pode andar sozinho, ele não pode fazer nada. Mas o diabo usa desse ídolo para receber adoração. Porque quando estavam adorando aquele ídolo, na verdade estavam adorando uma entidade. Paulo vai dizer que os ídolos na verdade são demônios. Quando alguém adora um ídolo, o ídolo do mamon, o dinheiro, que muitas vezes para muitos é um ídolo. Tem gente que quando perde a sua fortuna ou perde uma parte do seu dinheiro, eles são capazes de tirar a sua própria vida, deixando a sua família ali, estarrecida, perplexa, abalada. E aí, porque ele desconsidera que o seu bem mais precioso é a sua família, e ele valoriza mais o seu dinheiro, aquilo que ele tem, do que a sua própria família e do que a sua própria vida. Porque a nossa vida, ela é um bem inestimável, imensurável. Ela é tão valiosa que o próprio Deus tomou a forma de homem, veio à terra, morreu e se entregou por nós, derramou o seu sangue puro para nos comprar. Olha o valor que tem uma vida, mas muitas pessoas acham que o seu dinheiro vale mais do que a vida que elas têm. Então a gente vai vendo que esse contexto, esse cenário em que Gideão está vivendo, meus irmãos, muito parecido com os dias de hoje. Apostasia, incredulidade que a gente vê hoje. Quantas pessoas apostatando na fé, quantas pessoas retrocedendo, quantas pessoas perdendo o amor, perdendo, meu irmão, a fé, a esperança, a coragem, a fé em Deus. Quantas pessoas abandonando a fé por conta de alguma coisa. Mas Gideão, naquele período, naquele tempo, ele vai manifestar uma coragem, ele vai manifestar um espírito que tinha energia, que tinha coragem, que tinha vontade de fazer a diferença. E aí, nesse período aí, de muita destruição, de muita fome, de muita miséria, de muita apostasia, de abandono dos mandamentos de Deus, havia um homem ali no lagar. Meu irmão, Deus está te vendo. Minha irmã, Deus está te vendo. Talvez o cenário para você esteja difícil. Talvez você está malhando trigo e não é na eira. A eira era aquele campo aberto onde eles batiam ali o trigo para separar o trigo da palha. Mas muitas vezes você não tem o ambiente propício, ideal para fazer, mas nem por isso você está deixando de fazer, porque ele estava ali malhando o trigo no lagar para proteger a sua comida, a sua provisão e a provisão da sua família. Ele vai demonstrar ali uma pessoa corajosa e uma pessoa que vai também, ao invés de reclamar, de cruzar os braços, ele vai também tirar daquela situação uma oportunidade, uma criatividade. Ele vai ser criativo num período de escassez, ao invés de se render e deixar que o inimigo tome a sua lavoura, o seu fruto. Ele vai no lugar mais difícil ali, aonde amassavam-se as uvas, onde se prensava o azeite para produzir suco ou vinho, e o azeite, onde se prensava as azeitonas. E naquele cenário está um homem ali, amassando, debulhando o trigo, separando o trigo, e ali trabalhando o trigo para manter o sustento. Quantas pessoas que estão vivendo dessa forma. E eu quero deixar uma frase para você: faça o que você pode fazer, use o que você tem e começa do ponto onde você está. É do primeiro ponto, é do primeiro degrau. Então faça, vai nessa tua força. E quando ele está ali, aparece o anjo do Senhor debaixo de um carvalho.
O carvalho era uma árvore que naquele período, nos tempos ali antigos, na antiguidade, o carvalho ele era visto como uma árvore sagrada, onde ela era vista como um portal. Muitos rituais, inclusive pagãos, eram realizados ali debaixo daquela árvore do carvalho. Mas é ali, naquele lugar, onde aparece o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor aqui está, o nome anjo do Senhor está em letras maiúsculas, grifadas de forma maiúscula. Por quê? Porque não era somente um anjo, mas era o próprio Cristo. A Bíblia, e a gente vê pela palavra de Deus ainda na antiga aliança, ainda no Antigo Testamento, a manifestação, a prefiguração de Cristo. Jesus ainda, na velha aliança, ele se manifestava como anjo do Senhor, e você vai ver que quando o anjo do Senhor aparece, em letra maiúscula, está falando do próprio Filho de Deus, que se manifestava ainda de forma pré-encarnada, porque ele ainda não tinha se manifestado na plenitude dos tempos, como a gente vê em Gálatas, no capítulo 4. E aí ele aparece para o filho de Joás, que era um idólatra. O seu pai tinha ali na sua propriedade, ele tinha ídolos, a Baal e Astarote, e que Deus vai levantar o próprio Gideão para destruir esse ídolo. Primeiro, tudo começa dentro da nossa própria casa. A limpeza, a mudança, a santificação, a consagração, jogar os ídolos fora começa dentro de casa, do nosso próprio coração. Lembremos de Jacó. Quando Jacó tem um encontro com Deus, então ele fala: vamos limpar as nossas vestes e lançar os ídolos fora. Foi isso que Gideão fez. Ele foi lá e destruiu aquele ídolo que não tinha nada a ver, porque Deus não tem comunhão com os ídolos. E aí aparece o anjo do Senhor, quando Gideão está ali malhando o trigo no lagar, para proteger o fruto da terra e assim salvaguardar, proteger, ser o provedor da sua família. Então o anjo do Senhor lhe aparece no versículo 12 de 6 de Juízes e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Meu irmão, minha irmã, o mesmo anjo que apareceu para Gideão naquele período, ele aparece para nós, ele fala para nós através da sua palavra: o Senhor é contigo, homem valoroso, mulher valorosa, que não tem desistido, que não tem retrocedido, que mesmo com dificuldade, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com dificuldade, mas tem lutado, tem rompido, tem buscado o Senhor na sua casa, tem sido uma lâmpada no meio de uma geração onde muitos deixaram a sua lâmpada se apagar, onde muitas lâmpadas estão vazias de azeite, mas tem uma virgem prudente. Essas virgens prudentes no nosso tempo que estão conservando a sua lâmpada cheia, onde o altar não tem se apagado, onde a tocha está acesa, porque nós somos a luz do mundo. Mesmo num cenário difícil, mesmo não estando no cenário ideal, mas você não tem murmurado, não tem esmorecido, não tem retrocedido, e dentro daquilo que você tem, na limitação que você tem, você está lutando, você está combatendo, você está orando, você está rompendo, você está intercedendo, você está confiando no Senhor. Mas Gideão, ele vai dizer: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. É verdade, o Senhor nos entregou, porque aquele povo, aquela geração não conhecia o Senhor. O livro de Juízes vai terminar dizendo que não havia rei,
E aí as tribos estavam dispersas ali mesmo, estando na terra prometida, não havia uma aliança, não havia ali uma interação entre as tribos, o que enfraquecia, eles estavam fracos. Lembra que Jesus fala que um reino dividido, um povo dividido, uma casa dividida não subsiste. Israel, naquele período do juízo, estavam ali separados, não havia uma interação que os deixava muito vulneráveis. E aí o livro de Juízes vai terminar dizendo que não havia rei e cada um fazia conforme o seu coração, conforme aquilo que eles achavam e compreendiam, o que era ilógico, o que era incoerente, porque Deus deixou determinações e orientações. Lembra do que Deus falou para Josué, para que não saísse da sua boca, Josué 1, 8, 9, a lei do livro da lei, para que fazendo assim você possa conduzir esse povo e prosperar. Ou seja, a palavra não pode sair da nossa boca, a palavra não pode sair do nosso coração. Quando a gente volta ali no texto, em Deuteronômio no capítulo 6, quando diz: e atarás em tuas mãos os mandamentos, e colocará ali na tua testa, entre os teus olhos, e ungirá os umbrais da tua casa. Quando a gente pensa sobre isso, é que Jesus fala para nós, na velha aliança, que ele faria uma nova aliança, e iria imprimir os seus mandamentos no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar impressa dentro de nós, para que a gente não venha pecar contra Deus. Salmo 119, verso 11. Então, na nova aliança, a lei do Senhor estaria imprimida, impressa dentro da gente, e que deveria estar na nossa mente. Porque mente, ninguém tem aqui uma marca, ninguém tem um símbolo aqui na testa. Quando você fala da testa, fala da mente, fala e a mente é que governa tudo, é o nosso cérebro que governa tudo, que manda, que transmite. Ou seja, vai falar da nossa consciência, vai falar da nossa cosmovisão, vai falar da nossa compreensão, vai falar de como nós vemos o mundo, de como nós vemos o pecado, de como nós vemos o mundo e como nos vemos nesse mundo. Por isso que a palavra tem que estar aqui na minha mente, porque é a minha mente que vai governar todo o meu corpo. Por isso que precisa estar aqui. E aí, olha, o povo aqui não conhecia o Senhor. E quando nós não conhecemos o Senhor, cada um faz o que acha. Porque o coração é enganoso. Então cada um age de acordo com aquilo que acredita. E aí está fadado a fracassar. Então, primeiramente, o Senhor é conosco. E mesmo passando por dificuldade, existe uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos crer nessa palavra. E aí o anjo continua nesse diálogo. Olha o que Gideão, agora o anjo vai responder. Então, olha a réplica do anjo. Então o anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Então Deus quer isso em nós. Esse desejo que Gideão tinha não é saudosismo, porque muita gente anda e vive com o retrovisor. Às vezes as pessoas só têm o hábito de dizer: ah, porque antes era melhor, ah, porque antes era assim, ah, porque antes era assado. E águas passadas não movem moinho. O mesmo Deus que agiu antes, o mesmo Deus que agiu no passado, ele não mudou. E antes as pessoas muitas vezes andam olhando para trás, se sentindo muitas vezes desanimados, muitas vezes nostálgicos, como vivendo apenas cinzas daquilo que um dia foi fogo, o que um dia foi brasa viva, agora são apenas lembranças de um tempo áureo, de um tempo de avivamento. Mas eu quero te dizer que o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Então, vai nessa tua força, Gideão.
Porque quando ele pergunta do que são feitos, daquilo que a gente ouviu, os milagres, a nossa geração deve orar: faz de novo, Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fez outrora, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Que os milagres, que as maravilhas, que os grandes avivamentos venham, que venha uma chuva, que venha um sopro, que venha uma nuvem de glória sobre esse tempo, sobre essa geração, porque essa nossa inquietude é que vai atrair a glória de Deus. Gideão estava ali, mas não era aquilo que ele queria. Ele queria as maravilhas, ele estava se sobrevivendo, ele estava lutando com aquilo que ele podia, mas ele acreditava e confiava e esperava no faz de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez outrora, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, assim como o Senhor fez sair a água da rocha, assim como o Senhor proveu coluna de fogo durante a noite, de dia, nuvens, para trazer para o seu povo bem-estar no deserto escaldante, assim como providenciou maná e tudo aquilo que aquele povo precisou e necessitou, faz de novo. Assim como houve grandes avivamentos, faz de novo, Senhor, que haja vidas salvas, que haja transformações, que a igreja venha experimentar um renovo. É isso que Deus quer de nós, porque olhar para trás e sentir nostalgia não vai adiantar nada. O que vai fazer a diferença é buscar de novo, desejar de novo, o renovo, um avivamento, um poder de Deus, uma manifestação da glória, uma igreja motivada, uma igreja reunida no mesmo propósito, uma mesma visão de reino, visão de almas, visão de glorificação de Deus. Faz de novo, Senhor, vem com a tua glória, porque foi Deus que enviou. Porventura não te enviei eu? Se o teu coração queima, se o teu coração arde pelo novo, pelo renovo, não foi você, mas é o próprio Deus que tem colocado dentro da tua alma esse desejo pelo novo de Deus, pela glória de Deus, pela manifestação do eterno nesses dias, porque nos últimos dias sim, haverá apostasia, sim, haverá luta, dificuldade, sim, serão dias trabalhosos, sim, muitos terão comichões nos seus ouvidos, sim, muitos não quererão ouvir a verdade, sim, mas também haverão aqueles que desejam, que amam a palavra, que têm fome e sede de justiça, porque Deus em todo tempo terá homens e mulheres que desejam mais a glória e a presença do que os presentes e os milagres. Deus sempre terá em todas as gerações homens e mulheres comprometidas com a palavra e com o reino de Deus, mais do que as glórias desse mundo, porque tudo aqui é passageiro, mas aquilo que Deus tem permanece para sempre. Vai nessa tua força, porventura não te enviei eu? E quando ele vai se justificar, e muitas vezes falamos: Senhor, como que serei eu? Eu não sou nada, a minha família é a menor. Manassés, ele era da família de Manassés, mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu sou a casca, né? Eu sou ali a casca da vara de Moisés. Eu sou nada, eu sou o grão de areia. Eu sou, meu Deus, um vaso de barro. Sim, você pode ser isso, mas Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as vis para confundir as sábias. Não é pautado naquilo que você é. Deus não precisa daquilo que você é, dos títulos, da tua família, da onde você foi gerado. Ele só quer que você creia, que você se entregue, que você deseje aquilo que Deus deseja. Lembra de Davi? Quem era Davi? Davi não era ninguém, estava ali malhando, estava na verdade cuidando das ovelhas, poucas ovelhas de seu pai, desconsiderado na sua família, nem a sua família acreditava nele. Quantos de nós que somos desconsiderados na nossa própria casa? Aliás, o próprio Jesus,
Ele falou que o profeta não tem honra na sua pátria, e ele não era considerado nem pelos seus irmãos. Quantos de nós não passamos por isso? Mas nem por isso Deus não deixou, de escolhê-lo. Ele era a pedra viva, a pedra de esquina, escolhida por Deus. Então muitas vezes a gente quer justificar aquilo que a gente não é, para dizer: eu não vou pregar, Senhor, eu não sou conhecido, eu não tenho teologia, eu não tenho anel de formatura, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Realmente você não é nada, e não é isso que Deus precisa. Lembremos que haviam ali milhares de pessoas, e Deus falou, quando Deus mandou que Gideão ajuntasse ali o seu exército para a batalha. Queridos, tem muita gente, porque às vezes tem muita gente, mas nem todo mundo está ali comprometido. Tem gente que vai atrapalhar, porque ele não está no mesmo propósito. Tem muita gente. Gideão, eu não preciso de muita gente, eu só preciso de homens e mulheres que me amem mais do que esse mundo. Gideão, eu só preciso de mulheres e homens que me amem de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. É disso que eu estou buscando, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem muita gente seguia Jesus, uns pela comida, outros por cura, outros por milagre, mas quando Jesus fala duramente e a grande multidão vai embora, Pedro vai falar: Senhor, o sermão é duro e a multidão está indo embora, os discípulos abandonam Jesus. Jesus fala assim: quer ir com eles também? Jesus nunca ficou cativo pelo aplauso dos homens, porque Jesus viveu com um propósito maior do que o aplauso dos homens, mas ele estava vivendo pela confirmação do Pai, para agradar o Pai. Ele vivia, se esforçava para agradar o Pai. Não viva para agradar homens, mas viva com toda a sua força para agradar o Pai. É o Pai que está no céu, é Ele que te vê em secreto, malhando o trigo no lagar, é Ele que está vendo tuas lágrimas quando ninguém te vê, é Ele que te conhece, te chama pelo teu nome. Vai, Gideão, eu sou contigo, meu filho. Não é baseado no que você é. Quem era Davi? Davi não era ninguém, mas Davi amava a Deus. E quando Davi vê aquele gigante arrogante zombando do exército do Deus vivo, ele não aceita aquilo, e quando ele vai combater com o gigante despreza. Quanta gente vai te desprezar? Ah, mas esse daí é um pastorzinho de meia tigela. É verdade, eu sou, verdade, nós somos, mas isso não é mais importante. O mais importante é quem está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, não olha para mim, eu não sou nada mesmo. Quando Pedro e João estão ali na porta do Templo Formoso, aquele homem está pedindo esmola, e ele olha para eles e ele diz assim: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. Meu irmão, não é no nome de homem, não é no anel de formatura, não é no teu título, se você é reverendo, se você é bispo, se você é pastor. O diabo não está nem aí para isso. O que ele respeita e treme nas bases é quando você pronuncia o nome de Jesus. Se você tem intimidade com Jesus, se você está ali em obediência a Jesus, querido, é no nome de Jesus. É Jesus, é o nome todo poderoso, respeitado nos céus e na terra. A Bíblia fala que o diabo estremece diante desse nome. Ele não obedece porque ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira, mas quando ele está diante desse Jesus, ele estremece nas bases, porque Cristo é poderoso, ele é soberano, ele é o general de guerra, ele é o nosso grande general de Zebaote, Yahvé Zebaote, é no nome dele. E aí, vai que eu sou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Quando a gente vai lá por início do capítulo 6, vai dizer que eles eram tantos. Os midianitas fazem aliança ali com os do Oriente, vários povos ali se unem a eles, e eram como nuvens de gafanhoto. Imagina quem era o povo de Israel ali. Mas, queridos, para Deus são como um homem só, são nada.
Diabo não é nada. Nada. A Bíblia fala que Deus olha e as nações são como pó diante de Deus. Está lá em Isaías 40. É como nada. Como nada. Quem é o arrogante se levanta contra Deus? Ele é nada. Pode ser o imperador, pode ser quem for. Se levantar contra Deus não é nada. Nada, nada, menos de nada. Porque Deus é que é soberano. É Ele que é majestoso. E aí a gente sabe, queridos, como termina essa história. O que acontece é que com 300 homens, Gideão vence a batalha. Mas é uma batalha que ele venceu sem armas, né? O cântaro vazio fala de nós. Nós somos um cântaro. Precisamos estar vazios, irmão. Precisamos estar vazios da nossa arrogância. Precisamos estar vazios da nossa prepotência. O cântaro tem que estar vazio. Muitos cântaros estão cheios. Muita gente arrogante, soberba, achando que é alguma coisa. O cântaro tem que estar vazio. Com tocha. A tocha tem que estar acesa. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que brilhar a luz do Evangelho. Vocês são a luz do mundo, diz em Mateus capítulo 5, né? A partir do versículo 16, não se pode esconder a luz. Não se pode esconder uma cidade no monte, numa colina. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de um alqueire. O alqueire era aquela vasilha de medida. Mas resplandeça a vossa luz diante dos homens. Façam a diferença nesse mundo. Sejam a luz. Então a tocha acesa. A luz não pode apagar. Nós somos a luz desse mundo. Porque Cristo é a luz que emana dentro de nós, é através dele que nós vamos refletir a luz de Cristo. É lâmpada, é a tocha acesa, é assim que a gente vai vencer. Não se apague o fogo do seu altar, não se apague. Você deve brilhar a luz do Evangelho. Você tem que ser diferente, fazer a diferença nessa geração. O cântaro tem que estar vazio. Ei, você tem que estar vazio. Porque no reino de Deus, dentro da ótica de Deus, o maior não é quem está cheio, o maior é quem está vazio. É quem está vazio de arrogância, é quem está vazio de soberba, é quem está vazio de altivez, é quem se quebra diante de Deus como um vaso de alabastro. Eu estou ali como um vaso de barro. Temos, porém, disse Paulo, 2 Coríntios 4, 7, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja do eterno, seja de Deus e não nós. Vaso de barro é frágil, não tem valor comercial. O que é que valoriza o vaso de barro? É a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo o vaso não vale nada, mas com o Espírito Santo ele passa a ter um grande valor. E precisamos tocar buzina. É a palavra, é proclamar o Evangelho, é falar do Evangelho. É assim que nós vamos vencer. Os midianitas, eles nem tiveram que entrar na batalha, assim como Ezequiel não teve que entrar na batalha, porque eles sem arma, porque a obediência é a arma do cristão. Quando obedecemos, o Senhor guerreia as nossas guerras, Ele guerreia as nossas batalhas e saímos vitoriosos, como Gideão saiu vitorioso contra os seus inimigos, sem levantar uma arma sequer. Porque, queridos, a nossa arma é a nossa oração, tocando buzina, e todos os que comigo estiveram, então disseram: vós tocareis as buzinas ao redor de todo arraial e direis: espada do Senhor, espada de Gideão. É com as armaduras de Deus, Efésios 6, que nós vamos. A espada aqui é a espada do Espírito, é a espada de poder, é a palavra de Deus. Com essa espada nós vencemos o mundo. Com essa espada o império satânico cai por terra. É com essa espada que o mal é cortado. É com essa espada que muralhas caem por terra. É essa espada, a palavra de Deus poderosa. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco tocadas as guardas, então tocaram as buzinas, quebraram os cântaros que tinham na mão. Quebra o cântaro, se quebra diante de Deus,
Quebra-se de toda humildade, de toda soberba, de toda arrogância. Se quebra. Quebra a arrogância. Quebra a arrogância. Que quando você se quebra, então olha o que acontece. Assim tocaram as 3 companhias, as buzinas, 3 companhias de 100, e quebraram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerdas tochas acesas, que sejamos tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocar e clamar, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. É Deus que vai desbaratar o inimigo. O exército inimigo se levanta contra você, querido, será desbaratado. Lá em Deuteronômio 28 diz que eles voltarão por 7 caminhos. Eles ficarão confundidos. O inimigo que se levanta tentando te desestimular, ou te desarticular, ou te desestruturar emocionalmente, esse inimigo que se levanta será tão confundido, eles voltarão tão confundidos, e eles mesmos vão se debelar contra o outro, porque, queridos, Deus está no controle da nossa vida. É com Ele que venceremos. A espada, irmão, a espada aqui é a palavra de Deus. Jesus venceu o inimigo lá no deserto pelo poder da palavra. Quando o inimigo usou trechos isolados das Escrituras para tentar ludibriar o Senhor, Cristo usou a palavra contra Satanás. Queridos, nós vamos vencer pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Então sejamos obreiros de valor, aprovados por Deus, que manejam bem a palavra. Vai, Gideão, vai, varoa de Deus, vai, homem do Senhor, não desista, não retroceda. Está malhando no lagar, não reclame, não murmure, continue, avance, porque o Senhor virá em teu socorro e você vencerá essa batalha, porque essa batalha não é tua. O Senhor toma para si essa batalha e é Ele que vai guerrear por nós, é Ele que vai vencer as nossas batalhas. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, não desanime, não retroceda. Passe pela prova dando glória a Deus. Louve ao Senhor na hora da batalha. Não reclame, não perca a alegria, não perca o entusiasmo, não deixe de se motivar. Tenha fé, tenha coragem, tenha esperança no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são benditos, cuja esperança é o Senhor. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Isso está lá no livro de Jeremias, no capítulo 17. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Deus seja louvado. Meu irmão, eu falo do Senhor assim, sabe por quê? Porque eu tenho convicção do que eu estou falando. Sabe por que eu falo assim? É porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Então o Espírito Santo me motiva para falar de Deus com entusiasmo, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Isso não significa que a nossa vida seja perfeita, mas muitas vezes estamos malhando o trigo no lagar, mas Deus está te procurando, e Ele vai, e Ele está te vendo, procurando não, porque Ele já te encontrou, e se você permanecer fiel ao Senhor, então o Senhor te dará vitória, porque Deus se alegra daqueles que não retrocedem. O meu justo viverá pela fé. Deus não gosta de homens covardes. Deus não gosta de homens covardes e murmuradores. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque murmurava, mas Deus gosta, Ele se agrada daqueles que mesmo malhando o trigo no lagar, mas estão ali com coragem, confiança, irmão. Tenha perseverança, não largue aquilo que Deus te entregou na tua mão. Permaneça. Tem ousadia. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem. Então vai nessa tua força. Se você está inquieto, se você não se acomoda, então isso é um bom sinal. É Deus que tem colocado isso no teu coração. Não se acomode mesmo não. Viva o melhor de Deus, viva na plenitude de Deus, se encha do poder de Deus, se encha do Espírito de Deus, se encha da glória de Deus, da unção do Todo-Poderoso e faça a diferença.
Deus é contigo. Em nome de Jesus, que Deus seja louvado.